Olá, boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Eu sou o Érico Mazzini, diretor comercial da Controla Finanças. É um prazer tê-los aqui conosco. Nós vamos falar aqui de um tema, né, sensível, um tema que está presente aí no nosso dia a dia, que é a segurança digital para pequenas empresas, né, para empresas em crescimento. Na verdade, é um tema para todo e qualquer tipo de empresa, para pessoas físicas também, né? Porém, a gente quer falar aqui na prática do dia a dia desse tema, tá? E para isso, pessoal, eu convidei o Glauber, da Glautec Computadores, que é uma empresa que convive, né, com isso no dia a dia. É uma empresa que trata desse tema na prática, sente as dores, né, junto com os clientes na prática. Então, para a gente agregar valor para os nossos clientes, para os nossos parceiros, nada mais importante do que trazer um especialista. E aqui o nosso objetivo é sem pretensão nenhuma, é bater um papo mesmo, é trazer informação relevante e havendo qualquer outro tipo de dúvida, a gente está sempre aqui à disposição, tá? Então, o Glauber, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho mais para a gente começar o nosso bate-papo. Boa tarde, Érico. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí que estão nos acompanhando. Falar um pouquinho desse tema que é tão importante, né? Cada dia que passa, com as melhorias tecnológicas, o tanto, né, que a questão digital está no nosso dia a dia, né? A Glautec, com seus 16 anos já de mercado, 22 anos na área que eu venho atuando, principalmente na parte de manutenção, baixa infra e principalmente, né, nesses últimos 10 anos em segurança da informação. Vamos bater um papo aí, vamos conversar um pouquinho, passar um pouquinho da experiência que nós temos para poder ajudar o pessoal. Legal, Glauber. Então, vamos falar assim de uma forma resumida, porque assim, segurança cibernética, segurança digital, ele é um tema muito amplo, né? E tecnologia, né, é um mundo muito amplo. Então, assim, de uma forma simples, num linguajar, o que que é a segurança cibernética? O que é isso no nosso dia a dia, por exemplo? É, começamos ali a falar de boas práticas, né? Sempre que a gente for falar de segurança, seja ela em todos os âmbitos, né? Tem que começar com boas práticas. Então, a questão de senhas fortes, né? Já da parte pessoal e ali do computador, do pessoal que usa como trabalho autônomo. Então, um e-mail com senha um pouco mais complexa, a questão da entrada de multifator. Então, usar um sistema ali, né? Fazer a entrada com um autenticador de segurança, com senhas mais específicas. Aí, para as pequenas empresas, né? Começar ali o antivírus, o firewall, a rede segmentada. Então, isso é muito importante, principalmente as questões de acesso às informações, né, aos arquivos. Então, ter essa prática de o que cada usuário vai fazer, os acessos que eles vão poder ter, para não ter nenhum tipo de problema e nenhum vazamento. Legal. Aí nessa questão da segurança cibernética, o Glauber, o que que você destaca assim, por exemplo, para quem está aqui com a gente agora no webinar? O que que de imediato aqui a gente pode fazer assim, eu tenho que tomar essas medidas. Eu já estou tomando essas medidas? Eu já estou realizando essas medidas? Sim ou não? Então, assim, dá um overview para a gente do que a gente pode fazer agora em termos de medidas para a gente ver se a gente está executando ou não. Tanto para a questão da empresa, computador da empresa e tudo mais, quanto para a questão também de a gente como pessoa física. Legal? Ótimo. Vamos falar do WhatsApp, né? O WhatsApp todo mundo usa, é um meio de comunicação aí que quando cai o WhatsApp todo mundo fica desesperado. Então tem a parte de senha do WhatsApp, por exemplo, né? E também as possibilidades de recuperação de conta. Então, seja ela com o e-mail, com o PIN, com o número de celular secundário. A parte de e-mail, né? Multifator, usar o MFA para a gente poder fazer a criptografia correta e acessar a partir daquele dispositivo com o PIN, ou via SMS, ou via WhatsApp também. Então, esse já parte dessa forma. Tá? O e-mail
né, o e-mail pessoal, que muitas vezes o pessoal usa para guardar os arquivos, guardar as imagens, as fotos, a mesma coisa. Então, sempre ter, no mínimo, segurança em 2 etapas. Tá. Em termos de segurança duas etapas, hoje, por exemplo, você pega o aplicativo do WhatsApp, ele já tem lá política de segurança, celulares também tem política de seguranças. Sim. Agora, trazendo isso para uma empresa pequena, por exemplo, tem lá 5 usuários, por exemplo. O cara tem ele 5 usuários, tem o cara do comercial, o cara que faz tudo, o cara do financeiro. Em relação a essa empresa pequena, um empresário em crescimento, o que dá para a gente falar assim lá dentro da empresa, por exemplo, igual você falou, segurança duas etapas, o que ele pode fazer ali na empresa de bate-pronto em relação a essa questão das medidas de proteção? Tá. Então, hoje nós temos os principais fornecedores, né? Então, a gente fala de Microsoft, nós falamos de Google e nós falamos de Amazon, tá? Então, a gente consegue criar uma conta, né? Uma conta business, e a partir dessa conta gerenciar esses usuários. Então, cada setor ou cada usuário tem o seu e-mail, e cada e-mail com os acessos respectivos, tanto para os arquivos compartilhados a partir desses e-mails, ok? E também sempre levando em consideração a segurança em multifator. Tá. Então, hoje você fala que, por exemplo, aquele empresário que de repente ele não tem uma rede corporativa, ele não tem lá uma estrutura toda que de repente uma empresa grande tem, ele consegue já colocar essa questão das medidas de proteção também. Ele consegue, por exemplo, ali colocar, ele ter um antivírus nos computadores. Sim, sim. Né? O básico que a gente fala, né, que costumamos já, que vem nas boas práticas sistema operacional homologado, antivírus, seja eles os de ponta, seja eles o da própria Microsoft, que funciona muito bem, é muito ativo, né? Então, assim, tudo licenciado, manter o sistema operacional atualizado, muito importante, tá? Então, isso aí vai definindo barreiras, né, criando barreiras para que não tenha nenhum desconforto em nível de vazamento de informação. Ô, Glauber, aí na questão de criar proteção, porque uma coisa importante que acontece também no dia a dia do empresário, que chegou a LGPD, né? Sim, A Lei Geral de Proteção de Dados. Então, uma coisa que de repente as empresas ainda não perceberam, não se atentaram, que eu sou responsável pelos dados sensíveis dos meus clientes, sim, né? E aí, em relação a essa questão da LGPD, temos ferramentas para a pequena empresa, para ela administrar essa questão, para que, por exemplo, olha, eu tenho lá uma planilha de Excel com os dados dos meus clientes, por exemplo. Se isso de alguma forma se perder, cair na internet, eu sou responsável por esses dados sensíveis. Nós temos ferramentas de gestão que a gente pode colocar para qualquer nível de empresa que eu consiga, porque aí hoje, por exemplo, eu tenho um arquivo, um cadastro, eu mando no teu WhatsApp, aí eu já mando no WhatsApp, aí mando no e-mail. A gente tem uma grande quantidade de informação circulando, né, entre as empresas e as pessoas, via e-mail, via WhatsApp, e hoje existem ferramentas práticas para a gente colocar dentro dessas empresas para que a gente tenha um monitoramento de tudo isso, porque a gente tem que atender e estabelecer as regras da LGPD também, correto? sim, com certeza. Hoje, né, dos grandes fornecedores e até, né, esses fornecedores que entram no mercado, então já vem com essa premissa e já vem com essas ferramentas como obrigatoriedade. Então, nós temos o cofre do Google, o cofre da Microsoft também, tá? Para onde são enviados esses arquivos, e esses arquivos e esse cofre, né, faz a gestão dos usuários. Então, ali a gente consegue compartilhar uma coisa, ou um arquivo, uma planilha, o que for, né? O que foge um pouco ainda é a questão de WhatsApp, né? Dessa parte de compartilhamento de arquivo, né? E aí, assim, tem que ser muito intrínseco na empresa, independente do tamanho, a questão de conseguir
monitorar. Então, aí sim, tem as questões de boas práticas e começa a pegar também essa parte de gestão para saber quem acessa o quê e para onde vai encaminhar. Então, tem que ser muito bem monitorado, tá certo? Para aquela empresa pequena ali que eu estava falando, que tem 4, 5 computadores, o que é recomendado em termos de segurança? Vamos falar, por exemplo, dar um exemplo do dia a dia. E-mail, Ok, por exemplo, ok. né? Porque a gente, às vezes, e acho que isso é um dia a dia teu, você vai na empresa, cada um tem um tipo de e-mail, cada um acessa o e-mail de uma forma, cada um. Então, falando expectativamente de e-mail, qual dica, qual boa prática que a gente pode dar para aumentar a segurança para essa empresa em crescimento? É, tenho lá a minha empresa com 5 usuários, ok? Primeiro passo, sair do @hotmail, @gmail. Então, partir já para um domínio próprio, ok? Onde ali eu consiga criar, seja no Google, seja na Amazon, ou em outro fornecedor que tenha essas possibilidades e entregue essas ferramentas, ter essa gestão. Então, a partir desses dados enviados, seja usando webmail, seja usando o Outlook, para qualquer tipo de arquivo que ele tenha que transitar, ele necessita de um usuário e uma senha para poder recolher esse arquivo e poder fazer os encaminhamentos necessários, seja ele por e-mail, pelo WhatsApp e tudo mais. Tá. Bom, aí eu tenho lá meu e-mail profissional, ele está instalado, está configurado tudo bonitinho. Eu, como usuário desse e-mail, por exemplo, o que existe, por exemplo, o antivírus instalado no computador, ele vai detectar um e-mail mal intencionado? Sim. Quais são os tipos de antivírus que você recomenda? Existe antivírus, existe antivírus que são eficazes gratuitos ou não? O mais eficaz começa em quanto por mês, por exemplo? Ele vai variar em cima da camada daquilo que ele consegue te entregar, né? Então a gente tem antivírus de máquina que faz a gestão web, né? Tudo que é trafegado, e aí vai subindo as camadas com os preços de, vamos supor aqui, 40, R$ 50 por dispositivo, até 150, por exemplo. Tá? Então, assim, existe as camadas de o que cada modelo de antivírus vai conseguir te proporcionar. Tá bom? Então ele faz a gestão de spam, ele faz a gestão de identificar se esse e-mail recebido ou o conteúdo dele é malicioso. Mais uma vez, né, com a pandemia fez com que a tecnologia andasse 10 anos para frente. Então, com o home office, com todas essas questões de transação de dados que não estavam mais disponíveis ali em loco e todo mundo online, eles foram obrigados, né, a ter já essa ferramenta nativa. Então, o próprio anti-spam das grandes marcas, né, Microsoft, Google, já faz esse filtro muito bem. Porém, nos equipamentos precisa ter um Bitdefender, um Kaspersky, o próprio security da Microsoft, que vem já no sistema operacional, ele funciona muito bem, ele tem as proteções também para encriptografia e tudo mais. Não, legal, muito bom. E aí a gente tratou aqui um pouquinho do e-mail, né? Que você então está falando para a gente que é assim, empresário, você está com um antivírus adequado, instalado, que isso já vai evitar, né? E aí o usuário recebeu um e-mail lá com um link malicioso e clicou em cima. Isso também é um antivírus instalado ali, ele, Faz o ele, vai, bloqueio. ele vai fazer essa barragem. Sim, Por exemplo, quando você está acessando um terminal de um computador e esse terminal lá ele não tem nenhum tipo de antivírus, eu estou exposto. 100%. Tá. E dentro de uma rede pequena, por exemplo, nesse eu vou focando ainda nos 5, 6 computadores. Eu vou lá, compro a internet de qualquer operadora de internet e plugo meus, né? Hoje acho que alguns clientes têm cabeamento, outros não têm cabeamento, enfim. Enfim, plugo lá os computadores na internet. O que o pequeno empresário pode fazer para que a gente tenha um controle daquilo que está trafegando da porta para dentro de casa? É só realmente eu colocar uma antena, compartilhar e o antivírus, ou tem mais alguma coisa que a gente tem que fazer para proteger a empresa? Hoje os provedores eles já vêm, né, com uma pré-segurança a partir do link que entrega, ok?
E também o que o pequeno empresário tem que estar muito atento é questão de antivírus, questão de licenciamento das máquinas, se estão todas atualizadas, entendeu? Tem que ter essa gestão, tem que ter uma gestão de pequenos problemas que possam vir a acontecer, tá? Então, é importante ter atualizado, antivírus atualizado, tudo bonitinho, porque não adianta chegar, espetei meu computador, coloquei na rede, se ele está desatualizado, Windows sem update, antivírus desabilitado, principalmente o que vem com o Windows, né, o Windows Defender, aí você começa a ficar exposto e dá problema. O importante é manter o próprio firewall do sistema operacional ativo, né, isso já limita bastante qualquer tipo de problema, manter a atualização dele em dia, né, e assim a gente consegue ter pelo menos o mínimo para poder trafegar e não ter nenhum tipo de problema maior. Tá. Ô, Glauber, eu tô com uma pergunta aqui de um pessoal que está assistindo. Certo. A pergunta é o seguinte: em relação a backup, o que é boa prática de backup hoje para segurança cibernética? O backup ele é redundância, né? Então, o importante é sempre trabalhar com dois, no mínimo dois backups. O que acontece? É um HD externo, famoso HD externo, tá? Mas o principal é um HD externo, nuvem, um NAS, nuvem. E essa nuvem e esse programa que gerencia esse backup ter uma criptografia forte, para quê? Para que se houver algum tipo de invasão, qualquer tipo de encriptografia, ser encriptografado, por exemplo, ele não conseguir chegar nesse backup já executado. Por que que eu falo da nuvem, né? Backup é redundância. Se localmente foi contaminado e tentar restaurar a partir desse dispositivo local, nós temos a nuvem e consegue trazer, porque ele está fora do on-premise ali, do local, entendeu? E nós temos grande chance, né, de manter os arquivos em funcionamento. E o principal é fazer a validação, independente, né? Fazer a validação desses backups. Fiz o backup, ok, chegou o relatório, mas dependendo do porte da empresa, ou dependendo também dos dados que são trafegados ali, da importância dele, fazer uma validação diária do backup que foi feito, seja ele do arquivo, seja ele já de uma imagem de um servidor específico, de banco de dados, de aplicação e tudo mais. Em relação a essa questão do backup, por exemplo, para esse empresário que tem lá cinco, por exemplo, ele tem 5 máquinas, ele tem a pessoa do comercial profissional vai lá, salva as propostas na máquina dele, individual, a pessoa do financeiro as planilhas dela, cada um. O backup dessa máquina, de cada máquina, falando de cada usuário, é possível a gente. Vou fazer essa pergunta para você. Como que esse empresário faz para ele ter a garantia, por exemplo, que aquilo que está sendo manipulado dentro ali dos arquivos de cada computador, ele tem a segurança. Por exemplo, a pessoa do comercial foi embora e ele não perdeu todos os arquivos, não perdeu todas a planilha. Como que você hoje dá uma dica para o empresário, né, uma recomendação para o empresário, como que ele pode ter essa segurança digital das informações de que está dentro de cada estação e de como que ele pode também subir isso de uma forma segura, para que ali dentro não tenha, né, nenhum tipo de problema de vírus. Tá. O que acontece? Hoje, assim, no script tá usar os arquivos, né? Todo o compartilhamento, as pastas compartilhadas dentro de uma unidade, seja ela online ou seja ela on-premise, com backup dessa estrutura. Mas ainda pegamos muito usuário que salva as coisas no desktop local ou no notebook, entendeu? Ah, eu fiz o download, fiz aqui, mexi aqui, depois eu jogo para a pasta lá. N ferramentas de backup, tá? Então, houve backup da ADI, o Vim, o próprio backup, o Windows Backup, por quê? Ele faz uma cópia da máquina, uma imagem e sobe, entendeu? Então ali a gente tem essa validação que não vai ter problema. Custo-benefício disso é muito atrativo, não é nada, não é mais um bicho de sete cabeças. No passado recente, quando a gente falava de backup online, era um Deus nos acuda por questão de investimento, era um absurdo. Então o tempo foi passando, a necessidade foi chegando, né? E aí fez com que ficasse mais barato e mais seguro, principalmente por conta da LGPD. Para quem entrega serviço de backup,
tem que atender todas as normas e tudo mais, tá? Mas esse é o principal. Se tem salvo na máquina, tem um aplicativo ou o Windows Backup para subir isso, seja Microsoft, seja Google, seja Amazon, ou a própria Huawei também, né, que está vindo muito forte. Enfim, seja ela um espaço fora daquele ambiente físico. Me tira uma dúvida em relação a isso daí. Um empresário que está montando uma empresa do zero agora, em termos para ele ter essa segurança, né? O que ele vai ter, o que ele precisa ter de. O que ele vai precisar ter, assim, estou montando uma empresa, eu tenho a questão do home office, né? Cada um espalhado. Então, o que eu preciso ter de segurança cibernética? O que ele tem que fazer? Como que ele não vai precisar ter servidor, essas coisas todas, certo? O que hoje está muito, muito atrativo e o custo-benefício está valendo muito a pena. Então, na estrutura local, então eu tenho lá 5, 10 colaboradores, ok? Eu tenho provedor de internet, eu tenho um firewall, eu tenho um switch gerenciável e tenho uma antena profissional que aceite segmentação de rede. Por ali eu já consigo eliminar um bom pedaço de qualquer tipo de problema que eu possa vir ter, tá? Feito isso, aí entra nas questões de backup e tudo mais, as máquinas todas homologadas. Servidor em nuvem. A gente pode falar do SharePoint, a gente pode falar do G-Drive, nós podemos também falar de um AD em nuvem, montando uma estrutura onde todos os usuários têm o seu login e sua senha, faz o AD remoto e ele traz todo o mapeamento daquele usuário para aquele equipamento que está devidamente cadastrado. Uma VPN, né? Então, o firewall daqui de baixo com o firewall da nuvem, linkado com uma VPN, um IPsec, né? A gente chama de site-to-site, e os colaboradores que estão em home office ou trabalhando nos clientes, o OpenVPN ou o próprio aplicativo de VPN das marcas de firewall que nós trabalhamos. E assim, dessa forma, encriptografa, faz um canal direto e a gente tem tranquilidade e transparência nesses arquivos e principalmente a segurança, né? Que a gente, como ele trafega de ponto a ponto encriptografado, não consegue ter nenhum tipo de rastreabilidade, vamos dizer assim. Uma coisa importante que eu queria te perguntar também é, eu estou lá usando o terminal, trabalhando no home office ou não, não importa. Quando o Windows fala lá que é para ter uma atualização, que atualiza, o usuário ele pode ir lá e atualizar, ele pode ir lá e clicar? Falar de atualização de Windows vamos falar aí, tem uma galera que todo mundo arrepia. Tivemos um incidente recente de uma atualização de Windows que não fizeram numa base de homologação para depois soltar para produção. Mas de fato é necessário, tem que fazer. Temos duas formas. Do pequeno empresário, o próprio usuário ele consegue ter essa gestão, tá? Quando a gente fala de uma estrutura um pouco maior, nós conseguimos montar um servidor de atualização do Windows. Então, ele está vinculado ao domínio, ok? Então, todos esses equipamentos vinculados ao domínio, ao Active Directory, ele faz o backup já automático, ele já faz a validação, mas é importante. Apareceu ali, atualizar o Windows, atualize. Tem que atualizar. Então, o próprio usuário pode clicar lá e fazer a atualização. Sim. Isso faz parte do pacote de segurança. Com certeza, né? Porque assim, a atualização ela vem carregada de pacotes adicionais aí de segurança de falhas que foram descobertas. Então, todo dia, né, cada momento aí, tem alguém lá tentando furar algum bloqueio, né? E aí, quando consegue, eles vão lá, eles identificam e faz atualização para melhorar. E assim com todos, né? Não só com a parte de Windows, a parte também de software de firewall, também, seja ele de geração futura, seja ele um Open, igual o PFSense, que entrega muito bem também, mas as atualizações são constantes e a validação disso, o acompanhamento disso precisa. Consta, né, na questão de LGPD, principalmente, as entregas. Você tem Firewall, é tudo muito bonito falar do Firewall, da segmentação, tudo mais, mas você tem que evidenciar a manutenção disso, entendeu? Então, poxa, aconteceu uma invasão aqui na minha empresa, eu quero saber. Aí chega lá, meu, o Firewall está desatualizado, não tem gestão de acesso, se está batendo, se não está. Então,
precisa ter esse olhar muito mais específico, muito mais focado nisso, para não ter nenhum tipo de problema, porque é, volta na questão da LGPD a obrigação que você tem dentro do seu ambiente, tudo bem seguro, né? Então, assim, a atualização se faz necessário, faz parte, precisa ter, e com o passar do tempo também está ficando melhor, tá mais ajudando do que atrapalhando. Entendi. Agora, por exemplo, para o usuário lá que ele vai. Hoje a maioria do software obriga a ter uma senha forte, né? Sim. Esse pessoal que faz invasão de servidores, ou até do próprio computador do usuário, né? Faz esse tipo de invasão. Essa senha forte ela vai atrapalhar, ou ela não tem nada, ou ela. No sequestro de dados, falando propriamente dito. Isso impede, isso dificulta a questão, porque deve ter software de quebra de senha, né? Mas assim, quando a gente fala principalmente, né, de criptografia de arquivo, a gente 95%, vamos falar assim, e é um número alto até, né? É fogo amigo. O que é fogo amigo? Sai de dentro, cara. Então, ou é essa questão de uma falha de segurança do firewall que vem da parte estrutural, ou é um pendrive que o colaborador coloca, ou é um celular para carregar com um cabo USB que não é homologado, por exemplo. Entendeu? Então, assim, a senha, ela é fundamental e a troca dela, vamos falar, a cada 45 dias, as boas práticas pedem, tem que fazer, tem que ter, né? Não compartilhar também essa senha com ninguém, tá? Mas a senha, ela é, de fato, tem um papel muito importante para que dificulte, tá? Então, começa, assim, a boa prática começa a partir de uma senha forte, das atualizações, de tudo, né? O conjunto todo está bem alinhado para não ter problema. Você já teve aí na empresa clientes que teve sequestro de dados e qual que Sim. foi assim, descobri que os meus dados estão sequestrados. Qual que foi o desenrolar da situação? Identificação, né? Identificou qual foi o ponto focal de onde surgiu isso, né? A eliminação desse equipamento, a verificação da questão de firewall, antivírus e tudo mais, o antivírus no próprio servidor, e desse caso da pasta compartilhada, principalmente, né, que pegou e encriptou na máquina desse usuário, tudo que estava mapeado na máquina dela foi encriptografado no servidor. Então, nós fizemos a verificação no servidor, o servidor estava limpo, fizemos a restauração a partir do backup online, tá? Então, era uma pasta, se eu não me engano, beirava ali seus 170 gigas, e aí a gente voltou ao último versionamento, tá? Então aí conseguiu voltar com as informações do último backup, que normalmente acontece de final de semana, esse tipo de situação, né? Então ou é o backup de sexta, ou o backup de sábado ou de domingo, que já vem. Tá. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Como que a gente pode saber se a nossa empresa está segura ou não? Tem um protocolo, tem um diagnóstico, tem algo que o pequeno e médio empresário ali, por exemplo, assistindo a gente, ele já pode ir lá para a tela do note dele, do computador dele, e dar uma verificada? Não sei, é tipo, o teu Windows está na última versão, tem antivírus instalado ou não, até para ele já começar a sair daqui com coisas práticas para ele aplicar, por exemplo, sem grandes, né, assim, um prático que qualquer usuário ali que utilize o computador pode ver. Tá? Hoje a Microsoft disponibiliza, né, a- as ferramentas de visualização e faz todo o cheque da máquina, seja de porta aberta, da parte de antivírus, da parte do Windows, se o Windows está atualizado, e ter essa identificação. Aí, para a parte de rede, a gente, né, faz a parte do SOC, né? Tem o NOC e o SOC, o serviço, de fato, de olhar todos os pontos, né, de irregularidade, né? Então, é uma senha do Wi-Fi vazada, é uma senha de usuário já há algum tempo sem troca, enfim. Então, tem esses detalhes, esse levantamento para fazer, tá? Não, legal. E deixa eu te fazer uma pergunta.
tem algum tipo de treinamento para segurança digital hoje que o pessoal possa fazer para levar para o time, né, todo? É, boas práticas de usuário de TI. Ponto. Simples, no YouTube nós temos várias possibilidades, muitas ferramentas, tá? Principalmente dessa questão de senha forte, multifator na questão na geração de senha, seja ela usando um SMS, usando um aplicativo, né, do Authenticator, por exemplo, né, o autenticador da Microsoft. Enfim, a partir daí, a questão de senha forte no e-mail, né, backup dos arquivos, o próprio OneDrive, o próprio G-Drive também, com as ferramentas gratuitas para fazer esse backup para os usuários, tanto do mobile quanto dos equipamentos de computador e notebook. Então, hoje tá bem acessível e bem fácil também para executar. Na questão da rede Wi-Fi, por exemplo, eu tenho lá uma rede Wi-Fi. Se alguém consegue conectar na minha rede através dessa conexão, pode fazer algum malefício ali dentro do Se, compartilhamento? sim, E, se o servidor estiver aberto com um usuário padrão, um usuário e uma senha padrão de fácil identificação, tá? Ele consegue acessar, ele consegue ter acesso aos seus arquivos. Com um computador, às vezes o usuário, né, ele quer compartilhar alguma pasta com alguém, compartilha de forma, compartilhar com todos, por exemplo, liberando todos os acessos, também você fica aí aberto a ter alguns problemas. então, no caso da proteção da rede Wi-Fi, também é bom a gente ter senha Sim, forte, sempre. É, tomar esse cuidado também. aí a gente vai falar de segmentação de rede, por quê? Porque daí a gente consegue um dispositivo novo que vai entrar, ele tem lá o usuário, a senha do visitante, a gente consegue criar um voucher. Se porventura estourar, né, fugir essa senha da rede interna, né, por prática fazemos? A gente cadastra o MAC desses equipamentos que faz parte da nossa, da empresa ali. Tá? Então, se ele conseguir conectar, ele não vai conseguir navegar ou até mesmo conectar por conta do MAC address dele não está cadastrado. O MAC é o CPF dele. Tá? Então, cada dispositivo tem um MAC address que é o CPF dele. Se ele não tiver cadastrado, aí é tranquilo, pode vazar a senha, mas ele não consegue conexão. Entendi. Então, a questão do cara, às vezes, lá o cliente, ele tem uma senha forte só, não quer dizer que ele está seguro também, porque tem essa questão do cara quebrar a senha e invadir a rede. Hoje tem alguns aplicativos no celular que você conecta ele e automaticamente ele já joga por uma base de dados que descubra a senha Wi-Fi, por exemplo. O cara chega lá, ele já está na lista e aparece para ele a senha. Aí não tem como. Precisa ter essa senha forte, mas tem que ter essa gestão, né? Principalmente a segmentação. Tendo a segmentação, a gente consegue diminuir bastante qualquer tipo de problema. Não, legal. Eu acho que é isso aí, Glauber. Deu para a gente passar aqui um resumo para o pessoal, né? Você deu bastante insight aí, bastante dica de boa prática, né? Que a gente tem bastante empresas, bastante usuários que estão trabalhando no dia a dia e está exposto e não sabe que está exposto, né? E tem muita gente trabalhando no home office, usando a internet de casa também, que pode ser ali invadida e acabar vazando dados da empresa. Eu acho que foi legal. Eu quero te agradecer demais aí a tua participação, as tuas dicas. E depois o time da Controla vai compartilhar essa apresentação aí para todos que participaram. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado aí por compartilhar o seu conhecimento. E eu deixo para você fazer as considerações finais aí. Bom, Érico, agradeço, né, pela abertura, pelo convite, poder compartilhar um pouquinho, né, do nosso dia a dia, do que a gente administra, né? Brincamos que a gente administra o caos, né? Mas graças a Deus, com o time, um time treinado, empenhado, né? Conseguimos amortizar muito essas questões, né? E o treinamento, né? Boas práticas com os colaboradores dos nossos clientes, tá? Então, esse bate-papo é importante, ter essa proximidade com eles, principalmente para não ter nenhum tipo de problema, né? Eu explicar o porquê, muitas vezes, eu não gosto de trocar minha senha,
troca minha senha, perco um monte de acesso, mas não tem jeito. Precisa ter. Então, agradecer o pessoal que nos acompanhou, né? Algumas pessoas muito próximas, eu fico muito feliz pela participação e agradecer mais uma vez, Érico, pela oportunidade e que mais, mais vídeos desse a gente consiga transmitir e poder passar conhecimento para o pessoal. Não, legal, Glauber. Eu acho que é isso daí. A Controla Finanças é uma empresa especializada, né, em gestão financeira, mas aqui a gente tem no nosso propósito agregar valor em todo o processo do cliente e toda a estrutura do cliente. E aí o nosso papel é trazer profissionais de alto nível para a gente bater esse papo, para a gente alertar, para a gente estar sempre ali agregando valor no dia a dia dos nossos clientes. Com certeza nós vamos fazer outros webinars, nós vamos estar junto, levando informação relevante para o dia a dia dos nossos clientes e de todas as pessoas que nos acompanham. Obrigado a todos que estiveram conosco, um forte abraço e até a próxima.